Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, é a Prof. Jai. Não sei se vocês estão gostando, mas não tive reclamações e eu vou continuar assim, com esse mapinha inteligente. A Prof. vai mandar por PDF, tá? A Prof. vai fazer uma avaliação sobre o segundo capítulo, que é sobre a Revolução Russa, tá? Vou dar 2 semanas para vocês terem tempo de fazer bem com calma. Fiquem tranquilo, qualquer coisa mandem um WhatsApp para Prof, tá? Tranquilamente, tá? A Prof. Lembra que a gente fez semana passada sobre Brasil, Colônia e Império, né? Agora a gente vai fazer Brasil, Construção da República, tá? Uh, Esse daqui vai estar em PDF. A Prof. vai procurar para ver se consegue encontrar o livro para vocês lerem. Esse daqui é um resumo. A Prof. fez mais um resuminho aqui para mim não esquecer nada de importante. Então, peço que vocês copiem esse no caderno e me mandem foto também, tá bom? Esse daqui é para a próxima semana. A provinha a Prof. vai deixar para 2 semanas, tá bom? Então, assim, o início de tudo, né? Depois de 15 de novembro, houve... Deixa eu aproximar aqui. Houve 3 grupos republicanos que disputavam o poder. O que era republicano? Que acreditava na república, que foi quando o Deodoro mandou embora o nosso querido imperador, né? O Dom Pedro II e tal. Grandes proprietários de terra. Esse era um dos 3 grupos. Paulistas, em sua maioria. O que eles queriam? Queriam uma revolta federalista. Ou seja, eles queriam tipo um modelo dos Estados Unidos. Que todo o governo do estado tivesse plenos poderes, né? Hoje a gente tem um pouco disso, por exemplo, aqui no coronavírus, né? O nosso querido Bolsonaro mandou a gente abrir todas as coisas, as escolas, que era uma gripinha só, mas muitos estados escolheram não fazer isso, né? Um exemplo é no nosso governador Moisés, né? Militar, eles queriam algo como uma ditadura, né? Que era um poder centralizado forte e que eles tivessem um forte poder. E grupos urbanos profissionais liberais inspirados nos jacobinos. A gente não estudou ainda sobre os jacobinos. Os jacobinos eles nasceram lá na Revolução Francesa, né? E eles são muito radicais. Então, eles têm um objetivo e eles são tipo um cavalo. Aqui tá o objetivo, aqui tem várias pessoas sofrendo. Não, eles estão naquele objetivo. Eles não querem saber. Eles estão. Se o objetivo deles é ganhar o poder, eles vão e eles não têm escrúpulos, né? O início da República foi dividido em 2 épocas. A República da Espada, em 1889 a 1894, que eram os militares, e a República Oligárquica, 1894 a 1930. A República Oligárquica também é durante o Brasil Café com Leite, que mais tarde a gente vai estudar também, né? Ainda nesse mapinha inteligente aqui, tá? Aqui, República da Espada. Marechal Deodoro da Fonseca assumiu o governo provisório. Lembra? Ele pegou e disse: não, então já que eu fiz essa revolução, né, mandei o meu amigo embora, então eu tenho o dever de continuar e fazer uma república boa. Ele convoca uma Assembleia Constituinte. O que é uma Assembleia Constituinte? Criou uma nova Constituição. Então, é uma nova Constituição. Teve a primeira Constituição, que foi do Dom Pedro I, né? Quando o Brasil se tornou um império, né? Não era mais colônia, então ele fez uma Constituição e agora o Deodoro faz a segunda Constituição brasileira. Ganhou a primeira eleição, porque, poxa, né, vocês confiaram em mim no provisório, eu acho que vocês têm que confiar em mim de novo. E teve como vice Floriano Peixoto. O engraçado é que nessa época não tinha chapa partidária, mas tinha grupos, né? Como a gente viu ali, os grandes proprietários, os militares e os grupos urbanos. Quando você ficava em segundo lugar na presidência, você virava vice. Então, o presidente já não tinha um vice. O vice seria o que ficaria em segundo lugar. Então, Floriano também foi um candidato à presidência, mas ele perdeu, mas ficou como vice-presidente. Como presidente, ele criou uma nova bandeira nacional, porque antes a nossa bandeira era uma bandeira verde com o símbolo dos Bragança, né? O brasão dos Bragança no Brasil Imperial.
E aqui ele faz algo muito parecido com a bandeira dos Estados Unidos, mas não é, mas é bem parecido. Aqui nessa época também a gente chamava Brasil com Z, não com S, tá? E ele separou a igreja do Estado, ou seja, antes coroações, batizados, casamentos, tudo era feito pela igreja, era passado pelo Estado, mas a igreja mandava ali durante o Império. Aqui já não, aqui ele já cortou os laços. Então, se alguém quer batizar a criança na igreja, ele batiza, mas se ele quiser só é, é, como que é? Declarar que é uma criança, que tem uma criança nascida, fazer uma certidão de nascimento, ele faz aquilo. Se não quiser batizar, não batiza. Mais tarde dá bastante briga por causa disso, da separação da igreja com o Estado, mas a gente vai ver mais pra frente, tá? A Constituição de 1891 separou 3 poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. Legislativo, o que era o legislativo? Fazia as leis. O executivo executava as leis e o judiciário ficava de olho se as leis estavam sendo feitas. Eles também fizeram com essa nova Constituição o poder do voto, que todos os homens acima de 21 anos poderiam votar. Isso exclui mulheres, que eram já mais da metade da população, analfabetos, que eram quase 75% da população, e os praças da pré ainda, que eram homens do exército com cargos altos, tipo marechal e tal. Então já excluía essas 4 pessoas, essas 4 classes, né? Então o que acontecia? Era muito pouca pessoas, eram tipo 10, 15% da população brasileira inteira, né? O Rui Barbosa, foi o ministro da Fazenda no primeiro governo, ainda no governo provisório também. E o que ele fez? Ele quis incentivar o desenvolvimento da indústria. Por quê? Lembra que a prof falou que eles ficavam rindo do Dom Pedro II porque ele era muito atrasado, muito conservador, que ele tentou ainda colocar, aderir à Revolução Industrial, mas ficou muito atrasado. Então, eles quiseram mostrar, tipo, a gente não é que nem o Dom Pedro II, a gente está fazendo desenvolvimento. Como que eles fizeram isso? Eles aumentaram impostos do povo e cederam créditos para os ricos, né? Para as indústrias que participariam da Revolução Industrial. Tipo, por exemplo, uma fábrica de sapatos. Então, eles deram crédito para a fábrica de sapatos e aumentaram os impostos das pessoas. Viram que não estava dando certo e o que ele fez? A prof falou 1000 vezes e vai falar 1000 vezes do 6º ano ao terceirão. Toda vez que emitirem notas novas de real ou trocarem a moeda brasileira ou trocarem qualquer moeda no mundo, é porque está quebrando o país, que a inflação está muito alta. Então, foi o que ele fez, né? O Rui Barbosa. Ele aumentou a emissão da moeda, quebrou a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro e em 1891 se demitiu. Foi um péssimo ministro da Fazenda. Uma briga entre Deodoro e Floriano acaba em renúncia de Deodoro e a presidência para o Floriano. Então, assim, lembra que a prof falou que tinha os 3, né? Os militares ficaram do lado dos 2, né? Eles estavam já dividindo a força militar do Brasil entre o Deodoro e o Floriano. Houve umas brigas internas entre o Deodoro, entre os homens do Deodoro, e metade deles partiram para o Floriano Peixoto. Então ele ficou só com metade do exército que ele tinha, o Deodoro. E o Floriano estava com mais, né? Então, com medo de levar um pau mesmo, ele pegou e acabou cedendo a presidência. Eu acho que se não tivesse sido feito desse jeito, ele não tinha largado a presidência, não, tá? Floriano enfrentou uma revolta e acabou vencendo e termina seu mandato. Então, o que acontece? O Floriano Peixoto, ele manda o Deodoro renunciar, ele comanda de forma autoritária, porque ele é um militar, ele aprendeu assim, né? Tem que ser do jeito dele. Eles chamavam ele chamava o Deodoro de Deodoro Punho de Ferro e o Floriano Punho de Ferro também, porque eram militares, né?
Ele acabou com uma revolução, a Revolução Federalista, né? Que foi aqueles, lembra que a prof falou? Que eles fizeram uma revolta federalista, eles queriam uma revolta federalista, onde cada estado tivesse o poder. Eles acabaram perdendo, né? E o Floriano mandou em tudo de novo. Um fato interessante é que Floriano veio para Santa Catarina, né? Impedir a revolta também, que foi feita Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Ele acabou vindo. A cidade, a nossa capital antes se chamava Desterro, porque era onde ficava o lixo. E mais tarde eles acabaram, por ele ter vencido a revolta federalista, acabou virando Florianópolis, né? Em homenagem a ele. Ele ficou até o fim do seu mandato. Agora, a política oligárquica. O que é a política oligárquica? A política oligárquica nada mais é do que poder, quem tem mais poder. Então, aqui, um civil vence as eleições. Então, aqui em 1894, acaba a República da Espada. E aqui começa a República Oligárquica. Então, um civil, um paulista, acaba vencendo as eleições e foi através dos coronéis. O que eram os coronéis? Vocês imaginem uma máfia, onde tem o chefe principal e os homens ao redor dele. É mais ou menos isso, só que em vez de chamar de máfia, a gente chama de coronelismo aqui no Brasil. Então, ou seja, vou dar o exemplo de Rio do Sul, que a prof sempre dá o exemplo de Rio do Sul, né? Rio do Sul tem um grande coronel. Vamos colocar o Coronel Alexandre. Coronel Alexandre. Coronel Alexandre, ele tem vários capatazes, né? Que são homens violentos. É tipo uma milícia de homens violentos, sem escrúpulos, que batem mulher, fazem, né? Que gostam de bater e matar. Então, você pedia dinheiro pro coronel, o coronel emprestava, por exemplo, que você queria abrir uma mini fábrica de sapatos. Então ele te emprestava o dinheiro porque ele queria, né, que a economia rodasse, né, na cidade. Então ele emprestava o dinheiro para você, se você não pagasse, você levava um pau. E ele tinha uma fazenda enorme, gigantesca. E era produtor ou de café, ou de gado, esse tipo de coisa. Então ele tinha muito, muito dinheiro e todo mundo tinha muito, muito medo dele. Foi nessa época dos coronéis que houve o voto de Cabresco. O que é o voto de Cabresco? Eles comandavam as eleições na cidade. Então, eles pegavam, davam cédulas já escritas, já prontas, e só dava para o cara ir lá e assinar com o dedão. Tava o nome do cara em cima, João Bezerra. João Bezerra, os outros caras escreviam, os que trabalhavam com o coronel. O João Bezerra só ia lá e tacava o dedo. Se ele não fizesse isso, ele apanhava, era morto, perdia o negócio. Era assim, era o voto de Cabresco. Tem até uma fotinho que é o coronel empurrando um burrinho, porque os caras nem sabiam escrever, mas eles tinham que votar. Eram obrigados a votar em quem o coronel queria. Tem esse famoso aqui, ó. Política dos governadores. Me ajude a te ajudar. Então, vamos falar que o Felipe Maciel, eu inventei o nome, Felipe Maciel, é um rapaz de 34 anos, um homem de 34 anos. Ele é um ótimo, foi muito estudado, é muito respeitado e tal, e é um bom político. Ele vem aqui pro nosso coronel Alexandre e pede para o coronel Alexandre ajudar ele nas eleições da presidência. O coronel Alexandre fala, tá, o que eu vou ganhar em troca? Ah, se o senhor me ajudar, se eu conseguir vencer as eleições, o seu filho que está estudando em Portugal, na Inglaterra, na França, seja onde for, quando ele voltar, com certeza eu vou dar o cargo de ministro para ele. Tudo bem, vou te ajudar. Então, ele fazia esse voto de Cabresco, né? Que 80 mil votos, né? Porque, ou seja, Rio do Sul é uma cidade que tem 80, 90 mil habitantes. Todos votariam, até os mortos votariam. Até as pessoas que morreram há 20, 30, 40, 50 anos atrás votariam nessa eleição.
Então, ele acabaria ganhando, né? É o famoso me ajude a te ajudar, o voto de cabresto que eu já falei. Brasil Café com Leite. O que é o Brasil Café com Leite? São Paulo exportava café, Minas Gerais exportava leite. Eles eram muito fortes na Assembleia Constituinte, lá feita por Deodoro da Fonseca. Então, eles tinham mais da metade de pessoas lá dentro dessa Assembleia. Então, o que eles fizeram? Com a ajuda dos coronéis, né, que eram principalmente os paulistas e os mineiros, eles faziam uma troca. De 4 em 4 anos, um paulista ia para a presidência, depois de 4 anos, um mineiro iria para a presidência. Eles não deixavam pernambucano, um rio-grandense, um baiano ir para a presidência. Era só entre mineiros e paulistas. Só eles que estavam fazendo essa política café com leite, ou seja, eles ficavam no poder. Nessa época, o Brasil era o maior exportador de café no mundo. O que aconteceu nessa época? Como que eu posso explicar para vocês de um jeito muito rápido? Ele se tornou o maior exportador. Digamos que ele vendia 5 milhões de sacas de café por ano. Eles começaram a ganhar muito dinheiro, os coronéis, mas um lugar lá no Caribe acabou fazendo café também, e o café era melhor do que o café brasileiro. Então, eles começaram a comprar desses caribenhos e poucos ficaram com ele. Então, desses 5 milhões, deu, vamos colocar 1 milhão de café que eles conseguiam exportar por ano. Mas eles continuavam produzindo 5 milhões de sacas de café por ano. E foi ficando aquele café, e eles acabaram quebrando. O que foi feito? O empréstimo Funding Loan, feito por Prudente de Moraes, que foi um empréstimo de 15 bilhões, na época era muito dinheiro, hoje já é muito dinheiro, na época era muito dinheiro também, de 15 milhões, que foi feito em um empréstimo só para todos os produtores de café. Então, eles queimaram as sacas excedentes que tinham, né, em vez de dar para o povo esse café, eles queimaram essas sacas de café e começaram a produzir só o que eles vendiam, ou seja, 1 milhão de sacas de café por ano, né? Eles acabaram quebrando e tal. Aqui, os estrangeiros acabaram vindo morar para o Brasil porque começou a guerra, né? A Primeira Guerra Mundial estava estourando, eles acabaram vindo, foi falado ali em 1920, venha para o Brasil, você terá muitas oportunidades. Eles pegaram, tipo, aquele modelo dos Estados Unidos, um país das oportunidades, e colocaram aqui no Brasil. Quando eles chegavam aqui, eles acabavam meio escravos do coronel. Então, o coronel dava uma casinha para eles, um rebanhozinho para eles cuidar, e eles tinham que... iam para a mercearia, essa mercearia era do coronel. O coronel aumentava muito o valor, tipo, um leite custava, vamos dizer, um cruzeiro na época, mas custaria, se fosse normalmente, 5 centavos. Então, ele aumentava muito para eles sempre serem escravos dele, assim. O povo sofreu. Foi principalmente italianos, alemães e japoneses, que é as maiores, né, populações imigrantes aqui do Brasil, né? Em São Paulo, japoneses, e aqui em Santa Catarina, Rio Grande e Paraná, italianos e alemães, né? Mais tarde, a borracha ficou no lugar do café, e mais tarde também os asiáticos acabaram tomando conta da borracha também. O nosso novo presidente de 1894 fez aquele Funding Loan, né? Que não deu certo também, né? Mas tudo bem. Era isso, gente. Era isso. Então, é isso por hoje, tá? O professor vai pedir para vocês copiar no caderno e me mandar foto. Esse eu vou dar uma semana, como sempre. E daí a avaliaçãozinha a prof vai dar 2 semanas para vocês fazer. Beijos, saudades. Assistam o vídeo. Tchau.